tudo que elas têm é fruto, né, da sua capacidade, da sua intelectualidade, da sua formação, né, do seu mérito, né? É lógico que nós precisamos fazer por onde, né? Quem estuda aqui, quem está estudando aqui, dá um glória a Deus. Amém? Então quem está estudando, continue estudando, né? Quem está buscando conhecimento, continue buscando conhecimento, né? A gente entende sim que as pessoas precisam, né, se esforçar, né, labutar para conquistar alguma coisa, isso é muito importante. Mas o que eu estou falando é que nós vivemos numa sociedade onde as pessoas, elas vivem somente a meritocracia, né? Então assim, eu conquistei porque eu me esforcei, porque eu lutei. Se eu não tivesse feito nada, eu não te... Então ela coloca toda a centralidade nela mesma, como se ela fosse, né, ali o ator principal. Mas o ator principal das nossas vidas se chama Espírito Santo de Deus. Ele sim é que nos fortalece, né? Então quando nós ouvimos ali alguém falando, né, e batendo no peito, não, eu fiz, eu conquistei, aí eu fico pensando aqui, se o papai do céu não tivesse mandado oxigênio para esses pulmões, né, o que seria dessa pessoa? Se o papai do céu, né, não tivesse ali te protegido, te guardado de coisas tão pequenas, quem sabe de um vírus, de uma doença, né? Se não fosse o papai do céu. Então, na verdade, as pessoas, elas estão colocando ali, né, o mérito em si mesmo, né? Nós vivemos um tempo meio que egoísta, né? As pessoas são meio egoístas, né? Mas nós aqui entendemos que a nossa vida é cristocêntrica, é Deus no meio ali, é Jesus no centro de todas as coisas. E aí sim, se eu busco a Jesus, Ele vai então me liberar, vai me abençoar com tudo aquilo que eu preciso. Então, eu creio que se eu conquistei algo, se eu tenho algo, é porque eu me esforcei sim, mas porque Deus me concedeu, porque Ele me abençoou, né? E este versículo que nós lemos é exatamente isso, parece que vem quebrar este paradigma, né? Para aqueles que acham, né, que eles são os donos de si, e aí então Deus, Ele fala que não é, né, por força, nem por violência, mas pelo seu Espírito. E aí o que você ouve mais aí, né, no dia a dia, né, o sistema deste mundo fala, corra mais, né, conquiste mais, né, se esforce mais, grite mais, insista mais, para dizer o quê? Para dizer que você é aquela pessoa que vai ser totalmente responsável pelo teu sucesso. Eu digo sim, você tem parte no seu sucesso, nos seus fracassos, mas se você tem sucesso em alguma área da sua vida, é porque Deus tem concedido isso para você. Nós precisamos aprender, amados, a pegar, quem sabe os elogios que nós recebemos, né? Quem sabe ali as congratulações, e levarmos para Deus, porque Ele sim é o autor e consumador das nossas vidas e da nossa fé. Se não fosse Ele, o que seria de nós? Fala para o teu irmão, se não fosse o Senhor, o que seria de você, hein? Então, a palavra está quebrando aí, né, essa lógica humana. Não é sobre força, não é sobre violência, é sobre o Espírito Santo de Deus. É Ele. Então, se nós entendemos que é Ele, amados, então nós não precisamos carregar algumas coisas, né? Nós não precisamos tornar as coisas mais difíceis, né? Porque se nós fazemos a nossa parte, Deus vai fazer a parte dele. Se eu cumprir, né, o chamado dele, se eu guardar a sua palavra no meu coração, se eu andar, né, cumprindo aquilo que o Senhor Jesus estabeleceu, então eu sei que o Senhor vai abrindo caminhos, o Senhor vai abrindo portas em meio a tantas situações. Por quê? Porque não é a força humana é limitada. Eu gosto de olhar alguns vídeos, às vezes, de pessoas que gostam de fazer aquele parkour, né? Já viu aqueles, né, exercícios, tal, né? E aqueles pulos, né? Acho muito legal, muito bacana. Só que essas pessoas, às vezes, elas esquecem que ela tem uma coisa chamada resistência. Que não é porque ela tem uma habilidade, uma força física, ela não tem resistência. E às vezes eu vi um vídeo outro dia de um jovem, né, gravando ele mesmo se segurando em algumas coisas e se pendurando num prédio.
E aí ele se pendurou num prédio, né? E a câmera filmando ele. E ele de repente já dando um joinha, né? Piscando lá para a câmera, né? Só que quando ele tentou levantar, ele não conseguiu. Por quê? Porque a resistência do corpo físico era limitada. Tem um tempo mais forte que a pessoa seja, ela não aguenta o tempo todo. Então esse jovem, né? Pelo menos é o que diz lá no vídeo, né? Que esse jovem veio a falecer, porque ele não conseguiu subir novamente no prédio, cansou e soltou e caiu. Então, às vezes a gente fica contando com a nossa força física, né? Contando com a nossa intelectualidade, mas, amados, as nossas capacidades são limitadas. Elas, sabe, você pode se esforçar, é lógico, Deus vai dar graça para você, Deus vai renovar as suas forças, mas você e eu precisamos entender que nós somos limitados. Diga para o teu irmão assim: você é limitado. É tão limitado que ninguém está falando, né? Então fala para o teu irmão assim: você é limitado. Nós somos limitados, amados. Então eu preciso entender que eu tenho limitações, mas o Espírito Santo de Deus não, aleluia. Ele é ilimitado, ele tem todo o poder, toda a autoridade. A força que eu não tenho, ele tem. A inteligência que eu não tenho, ele tem. Aquilo que eu não conheço, ele conhece. Por quê? Porque ele é ilimitado, ele é poderoso, né? O Espírito Santo de Deus é esse que está aí, que tem toda a autoridade. Sabe, enquanto nós olhamos a palavra de Deus, nós vemos que a nossa força, ela é pequena, ela é limitada, a nossa mente às vezes trava, não sei você, né? Mas depois que nós passamos pelo Covid, né? A minha memória não está mais a mesma coisa. Eu comento isso com a minha família, né? Parece que alguma coisa ali, sabe, não está 100%. A minha memória, né? Eu sempre fui bom de decorar versículos, endereços, e eu percebo que eu tenho um pouco de dificuldade, né? Com relação a isso agora, mas eu entendo que na minha dificuldade o Espírito Santo ele vai me suprir, ele vai me ajudar. Então, independente de isso ter acontecido, de repente você ter algumas limitações, a sua limitação, amados, não limita a Deus naquilo que Ele quer fazer na sua vida. Então eu confio que Deus ele vai agir. Quando eu estiver na minha limitação, o Senhor vai e entra com provisão, entra com sustento, amém? Porque Ele é Deus. Então quem depende, né, da sua própria força, ela vive em altos e baixos. Se eu depender apenas da minha força, né, da minha capacidade, parece que eu vivo em altos e baixos. Por quê? Por causa da instabilidade. Mas quem depende do Espírito Santo, aleluia, vive de glória em glória, de vitória em vitória. Porque sabe que o Espírito Santo de Deus, ele está ali para nos ajudar. Aliás, né, ele é nosso ajudador, nosso consolador. Precisamos contar com ele. Deus, ele não age, amados, na lógica humana, não. Deus ele tem os seus propósitos, né? O povo que nós lemos agora há pouco aqui em Zacarias, né? O povo ele queria construir o templo, né? E isso parecia impossível. Impossível aos olhos dos homens, mas para Deus, aleluia, nada é impossível. Os recursos pareciam muito poucos, né? A força parecia muito limitada, né? A oposição, misericórdia, era grande demais, mas para Deus nada é impossível. Não é na base do nosso braço não, amados, é na base do Espírito Santo, é Ele fortalecendo. Então, quando você olha para a palavra de Deus, você começa a enxergar tantos exemplos de pessoas, de homens, de governos que eram limitados e Deus veio e deu graça. Quer ver um exemplo, né? O Gideão, por exemplo, Deus chama ele, né? E ele tinha aquele exército numeroso e aí acabou que começou afunilando, né? Foi diminuindo e ficou só 300. E o exército que estava vindo contra ele tinha mais de 135 mil homens. Como é que pode? Aos olhos humanos não tem possibilidade de um exército de 300 pessoas vencer um exército de 135 mil homens. É impossível para o homem, mas para Deus não é impossível. Deus levanta Gideão, dá uma estratégia para ele trabalha com os homens, o exército inimigo fica todo confuso, né, com aquelas luzes, depois você lê a história, e eles começam a lutar um contra o outro, e o próprio exército se destrói.
Mas por quê? Por causa da força deles? Por causa da capacidade? Não, porque Deus estava no controle de tudo, porque Deus estava à frente. Então, amados, na minha impossibilidade, Deus vem e age o sobrenatural. Deus faz, porque Ele pode fazer isso. O Espírito faz que a força, né, aquilo que a minha força não consegue fazer, o Espírito faz. De repente você se vê limitado em tantas coisas, mas amados, creia que Deus está com você. Se você olhar lá o exemplo também de Davi diante de Golias, né? Davi, com certeza, quando ele foi lá, aquele jovem, né? Diante daquele soldado, né? Alto, forte, cheio de parafernália. Quem sabe Davi deu risada. Davi não, os próprios amigos de Davi começaram a dar risada. Não é possível, né? Ele vai ser uma pancada só. Ele vai morrer com uma pancada só. Quem sabe as pessoas olham pra gente e vê algumas coisas na nossa vida e dá risada também. Olha aí, tá indo para a igreja para quê? Está confiando em Deus para quê? Nesse mundão que já está perdido. As pessoas estão dando risada, quem sabe muitas vezes da nossa fé, da nossa caminhada com Deus. Mas amados, a Bíblia fala que não foi Davi ali com a sua espada, com a sua lança. Ele falou assim, ó, eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. O Senhor é contigo. Se Deus é com você, você é maioria, amém? Diga assim comigo, se Deus é comigo, quem será contra mim? Você confia de que Deus está com você? Então aplauda Ele, glorifique a Ele em nome de Jesus. Davi falou para Golias, tu vens contra mim com espada, com lanças, com escudo, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Davi sabia em que ele confiava, não era na sua funda, naquela pedra, mas no Espírito que estava ali, né, coordenando tudo isso aí. Amados, quem guia a sua vida é Deus, quem coordena a sua vida é Deus. Então nós precisamos confiar nele. E não é gritar mais, não é falar mais alto, é ter a presença do Espírito Santo. Muitas das vezes a gente, né, associa, né, a presença de Deus com barulho. Mas amados, muitas das vezes não é barulho não, é posicionamento, é ter a certeza de que Deus está com você. Né? Quando nós passamos esses dias atrás aí pela Páscoa, né? Pela sexta-feira ali da crucificação, pelo sábado do silêncio, pelo domingo da ressurreição, e às vezes a nossa vida está um sábado de silêncio, mas o silêncio não significa ausência. Deus pode sim estar em silêncio, mas Ele está presente, Ele está do seu lado. A promessa dele foi clara: estarei convosco até a consumação dos séculos. É todos os dias, 7 dias por semana Deus está comigo, 30 dias por mês Deus está comigo, todos os dias do ano Deus está comigo, não me deixa sozinho. Ele é um Pai presente, é Jeová Shammah, Deus presente, aleluia. Ele é presente. Quem sabe, amados, a gente se depara com tantas situações, mas quem sabe aí Deus permite essas situações para moldar o nosso caráter, para forjar a gente, porque o Espírito ele transforma. O Espírito Santo, amados, ele tem a capacidade de pegar um homem que não quer nada com Deus, sabe, totalmente incrédulo. Eu estava assistindo ontem, né, um testemunho de um homem ateu por convicção. Ninguém, né, conseguia provar para ele que Deus existia, e hoje, né, ele não consegue falar outra coisa a não ser que Deus existe e é poderoso, porque ele teve um encontro com Deus, assim como Paulo também, que era aquele que perseguia os judeus, perseguia os cristãos, né, os judeus convertidos, mas ali no caminho Damasco, ele teve um encontro com Jesus Cristo, e aquele encontro mudou a história dele. Quando tiver um encontro com Jesus aqui, então não se dê por viver uma vida normal. Você teve encontro com Jesus, a sua vida agora é no sobrenatural de Deus. Vamos viver os milagres do Senhor, vamos viver aquilo que Ele tem para nós, assim como esses homens que tiveram as suas vidas mudadas. Também nós um dia tivemos um encontro com Jesus e Ele mudou a nossa vida. Quem sabe só na caminhada aí, né, a gente só tentou aí sair um pouquinho fora dos trilhos, mas logo o Espírito Santo vem e fala conosco novamente, e nos chama, né, e nos aconselha, e a gente volta no prumo. Mas nós precisamos estar atentos aí, né, ao que Ele tem para nós. O Espírito Santo nos muda, nos transforma. Até mesmo quem era da fé e um dia saiu do caminho, mas o que aconteceu com Pedro?
Pedro ali, prometeu para Jesus que estaria com ele até o final, mas Jesus, ele disse para Pedro, Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes, e foi exatamente o que aconteceu. As pessoas questionavam Pedro, e Pedro, não conheço, não faço parte, não sei do que você está falando, se esquivou, negou Jesus 3 vezes, depois da 3ª vez o galo cantou. Imagina como ficou o coração de Pedro. Mas Deus é tão poderoso, aleluia, Deus é tão maravilhoso, que Deus prepara um momento para trazer cura no coração de Pedro. Da mesma forma que Pedro negou Jesus 3 vezes, ele teve a oportunidade de ouvir de Jesus, apacenta as minhas ovelhas 3 vezes, e aquele trouxe cura ao seu coração, e Pedro então saiu de um estado de pecador, para redimido no sangue do Senhor, e mudou a história. Foi aquele que foi usado na sua primeira pregação, foi quase 3.000 almas se converteram. Por quê? Porque ele estava ali, teve um encontro com Jesus ali na praia, depois da ressurreição de Jesus. Então Deus tem um projeto até para aqueles que abandonam também, mas nós precisamos tomar a decisão antes que seja tarde. Sabe, às vezes eu fico pensando, se Judas, ele tivesse ali se arrependido de ter entregue Jesus ali, aos religiosos, ao governo, para ser sacrificado. Se Judas tivesse se arrependido, eu acredito que Jesus teria perdoado, sim. Eu acredito que Jesus teria liberado perdão para ele, e ele seguiria a sua vida, mas a escolha dele foi outra. Então, amados, nós precisamos entender que Deus sempre dá oportunidades para a gente. Se tem alguém que é expert em dar segunda chance, é o nosso Deus Todo-Poderoso. Ele sim dá segunda chance. Às vezes um cônjuge, que é traído, não dá uma segunda oportunidade para o seu outro cônjuge. Às vezes um filho, não dá oportunidade para um pai também não dá oportunidade para um filho. Mas Deus sempre dá oportunidade. Deus sempre está de braços abertos, esperando o arrependido voltar. Ele não nega. Sabe por quê? Porque o sacrifício de Jesus Cristo foi suficiente para perdoar todos os nossos pecados, todas as nossas falhas. De repente você pode aí, trazer à sua memória, algo terrível que você fez. Algo, sabe, que aos olhos humanos parece que não tem nenhum tipo de perdão, mas foi por este pecado que Jesus morreu na cruz do Calvário, foi por essa falha que Jesus morreu. Até uma mãe, que abandona o seu filho ali, que entrega, sabe, e a gente vê algumas coisas acontecendo nos últimos dias, quem sabe uma mãe precoce colocando um filho dentro de uma lixeira. Ou um pai, sabe, violentando os seus próprios filhos. Ou quem sabe, pessoas tirando a vida de outras para ficar com os seus objetos pessoais. Tantas coisas terríveis acontecendo neste mundo. Mas Jesus morreu por toda essa sociedade, por todos nós. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira, amados, eu fico imaginando que amor que é esse, um amor que é incondicional. Eu não tive que fazer nada, sabe, eu não tive que fazer coisas boas, Ele simplesmente me amou, e esse amor nos alcançou através do sangue de Jesus, amém? É por isso que você está aqui nessa manhã. Existem batalhas que você não vence lutando, que não é na sua força. É como nós lemos no começo ali, não é por força nem por violência, mas é pelo meu espírito. Então tem lutas, tem batalhas que nós não vamos, sabe, guerrear ali no braço, não. Tem lutas que vai depender do nosso posicionamento. Quem sabe você e eu passamos algumas lutas na família, relacionamentos, ministérios, trabalho. Sabe, o campo é vasto aí, de muitas lutas que nós passamos. E tem lutas que você não vai conseguir travar no seu braço. Imagine uma pessoa que trabalha num lugar e que tem um chefe que persegue essa pessoa. Não tem como lutar, porque existe uma hierarquia. Muito provável que essa pessoa vai lá na ouvidoria, vai reclamar alguma coisa, mas no frigir dos ovos a corda vai arrebentar sempre para o lado mais fraco. Porque essa é a justiça do homem, uma justiça falha. A Bíblia fala que a nossa justiça é como trapos de imundícia.
Então pode acontecer de sermos injustiçados neste mundo. Pode acontecer de sermos, infamados, difamados neste mundo. Pode acontecer. Porque este mundo, mas jaz no maligno. A justiça é falha. Nem sempre funciona. Mas a justiça de Deus, ela é infalível. Assim como Ele é fonte de misericórdia, Ele também é fonte de justiça. É por isso que eu creio que quando a Bíblia fala que naquele dia vai ter muitas pessoas que dizem, eu curei no teu nome, eu falei, eu libertei, eu preguei, eu falei, e vai ouvir, apartai-vos de mim, pois não vos conheço. E não vai ser injusto, vai ser justo, porque Ele conhece todas as coisas. Então quem sabe nós temos no nosso meio pessoas que se sentiram injustiçadas de alguma forma, que se sentiram difamadas, sabe? E Jesus, Ele fala assim, olha aqui, Ele também passou por tudo isso. Jesus, quando Ele veio a este mundo, Ele sofreu todas as coisas que você pode imaginar, que nós passamos as piores dificuldades, Jesus passou. E a carga era muito maior, porque não era apenas ali as lutas, os desafios diários, era o peso do pecado da humanidade estava sobre Jesus Cristo. Então não teve ninguém, amados, que carregou um peso maior que o próprio Jesus. E é por isso que Ele fala, vinde a mim cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, que é suave, o meu fardo que é leve. Então quem sabe esta é uma manhã de nós trocarmos o nosso fardo pelo fardo de Jesus. Porque o fardo de Jesus nós conseguimos levar, é um fardo leve. E quem sabe nós, por estarmos na caminhada, por estarmos vivendo o Evangelho, nós fomos difamados, nós fomos injuriados, sabe, servimos de chacota para as pessoas, mas amados, nós não devemos ficar preocupados com isso. Nós fomos na quinta-feira, lá em Piracicaba, no Tipac, foi eu, pastora Ana, Fabiana, Lúcia, eu, pastora Darte, a Poli. E tivemos um tempo bem bacana lá, bem legal, porque é um tempo de desenvolvimento para os pastores, E o pastor Toninho trouxe uma história de um presidente americano, contando uma história de que um soldado voltou para a sua pátria e ele não teve reconhecimento nenhum. Alguém que era de Deus, lutou uma batalha, lutou a guerra, travou, enquanto muitos ali recebiam, glórias, porque voltou para casa, para sua pátria, recebia muitos elogios, ele não recebeu nada. Então ele foi lá, e falou com Deus, puxa Deus, eu dediquei a minha vida toda para ti, e aí eu volto para minha casa, e não recebo nenhum obrigado. E aí Deus fala para esse homem, mas quem disse que você voltou para casa? Você não voltou para casa ainda. Amado, enquanto nós estivemos neste mundo aqui, nós não estamos na nossa casa. Um dia nós vamos voltar para a nossa casa. Aí sim nós receberemos o galardão para nós preparados. Aí sim nós receberemos aquilo que o Senhor preparou para nós. Não é neste mundo, não. Nós precisamos, amados, entender o nosso lugar não é aqui neste mundo. À medida que nós temos consciência disso, então nós nos desprendemos mais das coisas deste mundo e nos apegamos mais às coisas de Deus. Infelizmente o ser humano ele só tem essa oportunidade mais clara diante da morte. Por isso que Jesus, e a palavra de Deus diz que é melhor estar num funeral do que numa festa. Porque no funeral as pessoas estão diante do fim de todo ser humano. Se tem uma coisa, que é certa para nós, se Jesus não voltar até lá, se tem uma coisa certa é que nós vamos morrer. Isso é certo. Todos nós. E não podemos falar de maneira alguma que um jovem de 12, de 17 anos tem a vida toda pela frente, e uma pessoa que está chegando a quase aos seus 100 anos está perto da morte, Não podemos, sabe, porque ninguém pode acrescentar um côvado da sua estatura. Pode ser que uma pessoa de 100 anos viva que nem a dona senhora, viveu 107 anos. E pode ser que um jovem de 17, 18 anos tenha a sua vida abreviada.
Então, nós não podemos nos preocupar com o dia do amanhã. O negócio da gente é hoje, é o agora, é o presente. Eu me preocupo com o agora. E o meu agora eu quero entregar para o Senhor. Eu quero dedicar a Ele. Eu quero dar o meu melhor louvor. Amados, não pode faltar na minha vida, nem na sua vida, uma coisa chamada gratidão. Quem já agradeceu a Deus pelo dia de hoje aí? Deixa eu ver. Não pode faltar. Uma pessoa ingrata é uma pessoa insatisfeita. Já reparou nisso? Nada satisfaz a pessoa, nada. Até as boas notícias que ela ouve, ela dá um jeito de virar uma má notícia, né? Tem gente que é tão otimista, né, que consegue falar porque que a gasolina aumenta e, né, isso é bom para as pessoas, né, pastor? Mas, amados, nós não podemos deixar de ter gratidão no nosso coração. Tem que fazer parte da nossa vida. Pode reparar, quando nós, nós temos um dia de gratidão, uma semana de gratidão, aquilo torna o nosso dia melhor. As coisas ficam melhores, sabe? Você começa a entender ali que Deus está cuidando de você, e aquilo acaba atraindo, amados, algo bom para você também. As pessoas ficam bem do seu lado também, porque você é uma pessoa grata. É terrível estar do lado de alguém que não tem gratidão, está sempre reclamando, murmurando. Quem gosta de estar do lado de alguém aí que está sempre reclamando aí? Deixa eu ver, quem gosta? Ninguém gosta, amados, ninguém gosta. Está do lado de alguém que está sempre murmurando, reclamando, e é porque o dia está ruim, e a comida está ruim, e o dia está muito sol hoje, olha só que como está quente, né? Aí começa a chover, olha, está chovendo demais, olha só que terrível. Aí não está chovendo nem sol nem nada. Ela fala assim, hoje está um dia também meio parado, né? Não tem nada. Tudo reclama, nada é o bastante. Será que muitas das vezes nós não estamos assim com Deus também? Será que nós, ao invés de olharmos para Ele e agradecermos, né, pelo que Ele já tem feito, será que nós não estamos muito reclamões também? Cadê os pais aqui? Dá um glória a Deus. Ei, o seu filho já reclamou da comida já? Mas salsicha de novo. Comi linguiça ontem, mamãe, linguiça de novo, né? E tem criança que é inteligente, né? A pastora Sandra que conta que o Ismael, né, ela falava que, né, que ia dar comida pro pessoal da África lá. Aí ele falava assim, não, pode levar então, pode dar. Tem criança, né, que não conhece, né, e isso cabe a nós ensinarmos. Nós temos que ter um coração agradecido. Isso começa, amados, dentro da nossa casa, com os nossos filhos, né? A Dali está sempre, né, repreendendo lá. Pensa no que você tem, não o que você não tem. Às vezes a gente reclama do que não tem, não é verdade? A gente reclama do que não tem. E, Senhor, não tem um carro, não tem um carro, mas tem dinheiro para pegar um Uber. Senhor, não tem picanha lá na minha casa, não tem picanha. Os homens prometeram, mas não tem picanha. Mas não tem problema, tem ovo lá. Faz omelete. Amados, a gente tem que começar a olhar as coisas e começar a glorificar a Deus, porque Ele é bom o tempo todo, e o tempo todo Ele é bom, aleluia. Ele está cuidando da gente. Senhor, Jesus não venceu na força, Ele venceu na entrega. Sabe qual foi a frustração dos judeus com relação a Jesus Cristo? Porque Jesus, ele não veio como líder político. Eles estavam esperando um líder que tomasse o trono ali, né? Que colocasse o governo de Roma no bolso, né? E falasse, agora quem comanda aqui sou eu. E aí Jesus, diante de Pilatos, fala assim, olha, o meu reino não é deste mundo. E aquilo frustrou muitas pessoas, entristeceu muita gente. Jesus, ele não venceu ali, né, pela força, não. Ele venceu na hora que ele se entregou e disse, está consumado, está feito e realizado. Amados, hoje quem sabe Deus está quebrando alguns padrões aqui, que não é pelo esforço humano, não é pela pressão emocional, né? Não é pela insistência carnal, não. É pela dependência do Espírito Santo, é pela dependência de Deus.
Quem sabe nós aqui precisamos aprender a ser mais dependentes de Deus. E tem gente que está sendo treinada aqui. Quando eu e você passamos pelo deserto, pela tempestade, pela fornalha, pelo vendaval, ali nós estamos totalmente vulneráveis, dependentes de Deus. Quem sabe alguns aqui estão passando dentro da sua casa um tempo de luta, você está ali dependendo de Deus. Quem sabe você está aí privado de algumas coisas, você está dependendo de Deus. Quem sabe é uma enfermidade, você olhou lá o diagnóstico, né? Então, não tem jeito, acho que o médico falou, não, você está dependendo de Deus agora. Aliás, né, eu contei isso aqui na quarta e na sexta, deixa eu falar para vocês aqui, que alguns aqui não ouviram, né? Na segunda-feira, eu estava entrando aqui na igreja, né? Na parte de baixo aqui, e uma senhorinha subindo aqui, se ela estiver aqui, se manifesta, que eu não estou conseguindo enxergar, mas uma senhora estava subindo aqui, e gritando, pastor, pastor, né? E aí eu parei, né, esperei ela subir, pastor, você está lembrada de mim, pastor? Eu falei, ô irmã, não faz isso comigo não, é tanta gente, irmã, eu não vou lembrar de você. Pastor, eu estava aqui na campanha do sobrenatural, da curas e dos milagres, eu vim aqui. Falei, glória a Deus. Pastor, eu não conseguia subir essa ladeira, o meu joelho estava todo atrapalhado, não saía da cama. Hoje eu estou aqui, ó, meu joelho está firme e forte, não estou sentindo mais nada, eu fui curada. Pode aplaudir ao Senhor Jesus. Ou seja, Jesus continua o mesmo, continua operando, continua fazendo milagre, restaurando. Quem mudou fomos nós, não foi Deus, Ele continua o mesmo que agia lá no Antigo Testamento, que agia na igreja primitiva, é o mesmo que está aqui nessa noite, agindo no sobrenatural também, Ele continua fazendo. E aí, amados, nós precisamos só questionar, né? Não o porquê, mas para quê? Não o porquê que eu estou passando pela luta, é para que eu estou passando pela luta. De repente Deus quer forjar o seu caráter. De repente Deus quer te dar ferramentas que vão te ajudar lá na frente a combater lutas maiores, batalhas mais fortes. Mas Deus está cuidando de nós. Então você, amados, pode estar um pouco cansado de tentar resolver tudo sozinho, mas em nome de Jesus, creia, você não está sozinho, você tem o Espírito Santo de Deus. Ele está com você e Ele vai te ajudar em todas as batalhas. Quem sabe as suas batalhas, né, para alguns parecem pequenas, mas para você é grande. Deus conhece o teu coração, Ele não faz acepção de pessoas. E eu creio, amados, que Deus tem algo maravilhoso para a tua vida e para a minha vida também, em nome de Jesus, para a sua vida. Quantos creem nisso? Dá um glória a Deus aí. Queria que você fechasse seus olhos um pouquinho. A pergunta é: você tem lutado com o seu braço algumas coisas? Sabe aquele filho que você tenta com todos os argumentos tentar convencer ele de que ele está errado? Às vezes até usa de palavras, sabe, que não precisava usar. Isso é força bruta. Quem sabe aquele marido cabeça dura que não quer mudar, sabe, o seu jeito de ser, não quer abrir o seu coração para Deus, e você tem batalhado com isso. Quem sabe uma perseguição lá no teu trabalho, às vezes um colega de trabalho está perseguindo você, não tem o que você fazer fisicamente. Quem sabe é uma doença, uma enfermidade que já foi diagnosticada, e o médico falou para você, não tem jeito, você tem que conviver com isso aí o resto da vida. Tem coisas que não tem como lutar com o nosso braço, com a nossa força física. Mas aí entra o sobrenatural de Deus. Na minha pequenez, Deus se manifesta como um Deus grande e poderoso. É na minha incapacidade que Deus mostra o seu poder, a sua autoridade. É na minha limitação que Deus mostra o quanto Ele é poderoso. O impossível não responde à força, ele responde ao Espírito. Aquilo que não está no nosso controle. O Espírito que ressuscitou Jesus Cristo, Ele habita em você, Ele habita em mim. O mesmo Espírito que venceu a morte, aleluia, Ele está dentro de mim, Ele está dentro de você.
Por isso, nesta manhã, nós vamos orar e entregar a Ele, seja qual for a luta, a dificuldade, os desafios que você está passando, coloque diante de Deus, coloque diante do Senhor. Deus não quer pessoas perfeitas, Deus espera pessoas sinceras, quebrantadas. Quem sabe nesta manhã você pode falar: Deus, eu não estou aguentando mais essa luta, eu não estou suportando mais, está muito difícil. Você pode falar isso para Deus aqui nessa manhã, e Deus não vai te desprezar. Deus não vai te desprezar. Eu creio que Deus, Ele tem a capacidade de tirar algo da nossa vida assim, num piscar de olhos. Mas se Ele permitir que algo insista e continue, Ele vai fortalecer o nosso corpo para nós continuarmos caminhando. Oh Deus, hoje nós queremos trocar, Pai, o nosso esforço pela dependência de Ti. Quem sabe, Pai, algumas coisas nós temos feito com o nosso próprio braço, para tentarmos alguma coisa, conquistar algo, mas nesta manhã, nós trocamos o nosso esforço pelo Teu Espírito Santo. Pai, tudo aquilo que nós temos feito com o nosso braço, nós entendemos aqui, que não é por força, nem por violência, é pelo Teu Espírito, Pai. Que o Senhor possa entregar nesta manhã armas espirituais para cada um de nós, para que possamos travar batalhas que não é neste mundo físico. A Tua palavra diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas a nossa luta é espiritual. E a Tua palavra diz também que as armas da nossa milícia, da nossa batalha, elas não são carnais, mas são poderosas em Deus. Portanto, Pai, que nesta manhã nós sejamos revestidos de poder e autoridade do Espírito Santo, para sairmos daqui, para estarmos prontos a enfrentar todo e qualquer, Pai, desafio que vir à nossa frente, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que um dia o Senhor disse a nós, a palavra que o Senhor trouxe para nós, do que a palavra que o mundo está dizendo. O Senhor é quem tem a palavra final. E se alguém aqui ouviu alguma palavra, algum decreto, Pai, que trouxe algum tipo de tristeza no seu coração, nesta manhã, esse decreto está sendo mudado pela palavra do Senhor, porque o Senhor é quem comanda e governa as nossas vidas. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir a Jesus. Eu queria convidar os pastores presentes aqui, por gentileza, para estarem perfilados aqui, pastores, obreiros, por gentileza estejam aqui, e nós vamos orar agora, nós vamos ungir cada um de vocês. Esse domingo aqui é um domingo de primícia, é um domingo onde nós nos reunimos para entregar ao Senhor, mantimentos ali que vão ser transformados em cestas básicas, e quando Deus colocou isso no nosso coração, amados, é porque não foi algo simplesmente para fazer uma assistência social. Não é isso, a ideia não é essa. Também de ajudar os nossos irmãos, mas mais do que isso, é algo profético, sabe? Quando você vem e você entrega, mantimento na casa do Senhor, consagrando as primícias, nós cremos que através dessa atitude você está declarando: na minha casa não vale miséria, na minha casa não vale encantamento, não vale maldição. Quantos querem ter sua casa abençoada aqui? Deixa eu ver. Quero pedir para vocês colocar de pé em nome de Jesus. Eu vou fazer uma oração e logo depois desta oração, você vai sair do seu lugar, Todos aqui que estão aqui, vem pelo meio do corredor e você vai receber um toque desses pastores aqui. Quando você receber, este toque, esta unção, você vai sair pela lateral e você vai pegar lá, tem ali um frasco com óleo e você vai levar até a sua casa, vai ungir a sua despensa, vai ungir ali, aqueles lugares, declarando que
Deus é que está no controle e Ele é Jeová, Ele é Deus de provisão. Em nome de Jesus eu declaro, não vai lhe faltar, né, o que comer, o que vestir, onde se abrigar, porque Deus tem cuidado de você, amém? Então aqueles que trouxeram vão receber. Aí você pode falar assim: pastor, não trouxe nenhum mantimento, não trouxe nada, mas eu quero que você também venha receber esta unção, esta bênção para a sua casa. Numa próxima oportunidade você traz, não tem problema, mas o importante é que você creia na obra que Deus começou na sua vida, amém? Agora, para quem trouxe, é lógico, Deus abençoa quem busca mais, né? Então se você aí viu o sobrenatural de Deus na sua vida, né? Você depois testemunha, amém? Vamos orar? Senhor Deus, neste momento, Pai, nós faremos aqui um tempo, Pai, de consagração desses alimentos e também de unção na vida dos teus filhos, Pai, que receberão um toque, Pai, em nome de Jesus. Qualquer que seja a dificuldade dentro dessa casa, Pai, nós agora declaramos que Jesus entra com providência de cura, de provisão, de restauração, de libertação. Usa, Pai, os pastores aqui, obreiros, Pai amado, com essa atitude para liberar aquilo que o Senhor já nos abençoou. É a nossa oração que te fazemos em nome de Jesus, amém. Pode começar a sair do seu lugar, vem pelo corredor, começa aí e vem com fé no teu coração, vem crendo de que Deus é o Deus do sobrenatural. Dizer então, como expressar minha gratidão? Posso até cantar alguma canção que vai acabar, mas a sua não. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Em resposta a ti, a uma ação, me render aqui em adoração. Em resposta a ti, a uma ação, me render aqui em adoração. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Em meu coração não se envergonhe, cante esta canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos no meu Senhor. Em meu coração não se envergonhe, cante essa canção. Sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Em meu coração não se envergonhe, cante essa canção.
sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor em meu coração. Em meu coração, não sem vergonha, cante essa canção. Sei que há fôlego nestes pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, não tenho nada além de um coração cantando aleluia, destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Declare pelas suas, aleluia. Declare pelas suas o nome de Jesus. Sobre a escuridão ele vai. Estenda suas mãos para cá, nesses alimentos aqui, começa a profetizar. Deus, que aonde entrar esses alimentos venha trazer cura, restauração, em nome de Jesus. Que essas famílias aqui sejam assistidas, abençoadas. Deus, em nome de Jesus nós oramos por cada família que está passando por um tempo de dificuldade. Deus, traz a providência, não somente material, mas também espiritual. Ó Pai amado, eu te peço, Pai, que essas pessoas tenham as suas vidas mudadas, restauradas, em nome de Jesus. Agora eu te peço também para você estender as suas mãos para a sua casa, lá onde você acredita que é a sua casa. Você vai chegar lá, você vai ungir, mas desde agora começa a profetizar. Na minha casa não vale encantamento, na minha casa não vale maldição, a minha casa é abençoada. Diga: minha casa é consagrada ao Senhor. Consagro ao Senhor todas as pessoas da minha casa, todos os membros, todos os bens que tenho, cada cômodo da minha casa pertence ao Senhor. Deus, em nome de Jesus, se alguma dessas pessoas aqui teve trabalhos, teve
teve coisas que não está de acordo com a sua palavra, Deus, em nome de Jesus, que haja libertação, cura, restauração, pois nessa casa, Pai, não vale maldição. Nós oramos, consagramos nosso lar a Ti, em nome de Jesus, amém. Só quem crê, aplauda ao Senhor. Aleluia, graças a Deus, aleluia. Quantos foram abençoados nessa manhã aqui? Aleluia. Pastora Sandra, vem cá orar por este culto, por este final. Que Deus possa vos abençoar. Daqui a pouco, escola bíblica dominical, amém? Glória a Deus. Fomos abençoados esta manhã. Leva a bênção da prosperidade. Se em algum momento lançaram alguma palavra de miséria contra você e contra a sua casa, palavra de pobreza, palavra de necessidade, em nome de Jesus, está cancelada por esta unção que quebra o jugo. Seja próspera e abençoe aqueles que estão próximos de você. Deus eterno, nós te agradecemos porque oferecemos um culto a Ti. O culto é seu, mas a alegria de oferecer é nossa. Senhor, nós te agradecemos pelos aniversariantes, a nossa irmã Laurência e tantos outros que estão de mãos levantadas porque são aniversariantes. Quem mais aniversariante? Em nome de Jesus, Senhor, nós agradecemos demais, porque o Senhor prolonga os dias, a vida e os abençoa com toda sorte de bens. Abençoa a tua casa, o teu povo, Senhor, as nossas casas, e estende aos nossos familiares. Em nome de Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo nos fortaleça e nos ensine sempre. Amém. Põe no seu coração. Vai para sua casa na bem. Vamos orar. Há um pedido de oração. O pastor Renê precisou ir para o hospital. Alguma emergência. Ele fez uma cirurgia recente. E por alguma razão ele precisou ir ao hospital. Você sabe de alguém que está necessitando de uma oração por saúde? Levante a sua mão, nós vamos enviar orações para aquela pessoa que está lá. Oremos pelo pastor Renê. Deus eterno, Pai poderoso, o Senhor é Jeová Rafá, o Deus da saúde, o Deus do milagre. Tu conheces essas pessoas que estamos pensando neste momento. Tu conheces o teu servo, o pastor Renê, lá no hospital. Seja o que for que esteja acontecendo, não há nada impossível para Ti. Nada é impossível para Ti. Portanto, Senhor, traz cura, traz milagre, traz restauração. Igreja, como igreja nós clamamos. Ouve o clamor da Tua igreja e traz a Tua bênção a essas pessoas. Em o nome de Jesus. Amém. Amém. Podemos ir, vamos conversar um pouco, falar, né, cumprimentar, tira o carro do estacionamento para o outro sair, vamos fazer tudo isso ao mesmo tempo.